Boa tarde. Quero fazer um vídeo para você, um vídeo rápido, mas que você possa entender muito bem. Eu quero falar um pouquinho sobre a lei e sobre a graça. Algo muito importante em nossas vidas e algo que a gente precisa entender. A Bíblia vai nos dizer que no início Deus teve necessidade de criar leis, um total de 613 leis. E essas leis foram criadas para serem cumpridas. E é muito importante a gente entender isso. E um dos mandamentos de Deus foi fazer uma tenda, ou tabernáculo. Que o tabernáculo não é mais nada menos que uma tenda. E esse tabernáculo era dividido em 3 partes. Primeira parte, átrio. A primeira parte era o átrio. Átrio era um espaço que era aberto a todos. Era um espaço aberto a todo Israel. Todos podiam fazer seus sacrifícios, podiam cultuar o Senhor ali. Só que existia um segundo lugar chamado Santo Lugar. Esse era um lugar um pouquinho mais restrito. O Santo Lugar era restrito apenas aos sacerdotes. Só os sacerdotes podiam entrar ali, podiam cultuar o Senhor. Se um outro entrasse que não fosse sacerdote, era morto na hora, era fulminado. Existia um outro lugar chamado Santo dos Santos. Esse para mim era o lugar mais importante do tabernáculo e o mais restrito também. Esse lugar, apenas quem podia entrar nesse lugar era o sumo sacerdote. E segundo a história, nos diz que o sumo sacerdote era amarrado com a corda na cintura e com sinos em sua roupa. Eu vou te explicar para que serve a corda e para que serve o sino. A Bíblia vai nos dizer que o sumo sacerdote se preparava durante um ano inteiro, e tinha um ano inteiro de preparo, para que no determinado dia ele fosse fazer o sacrifício, para que Deus perdoasse o pecado de Israel. Ele entrava, ficava até determinado horário, fazendo seus sacrifícios, e agora eu vou te explicar para que serve a corda. Se desse um determinado horário e ele não fizesse barulho algum, você podia puxar a corda porque ele tinha sido fulminado ali dentro. Ele tinha sido morto. Mas se desse um determinado horário e Israel começasse a ouvir barulhozinho de sino, todo Israel que estava no átrio faziam festa, porque eles entendiam que foi aceito o sacrifício, que foi aceita a oferta a Deus. E que os sacerdotes estavam pulando de alegria, saltando. E que eles teriam um ano de bênção, um ano de prosperidade. Só que falando das leis, 613 leis, existiam 2 maneiras de você pagar, digamos assim. Primeira maneira, você cumprindo toda a lei. Você cumpriu toda a lei, você dava kit. Caso você não cumprisse toda a lei, existia uma segunda forma ainda, que era com a própria vida. Você seria morto. Muitas dessas vezes apedrejado. A gente vai ver isso na Bíblia. Uma outra coisa muito importante que existia na lei era o seguinte: Deus não falava diretamente com o homem. O Espírito Santo vinha um profeta e ele transmitia a mensagem. Só que Jesus Cristo viu a necessidade do ser humano e decidiu vir à Terra e decidiu viver como um homem na Terra. E o mais interessante foi que ele cumpriu toda a lei, ele quitou o que ele devia, ou seja, ele cumpriu toda a lei, acabou. Só que a gente não pode esquecer que quem não cumpria a lei era morto. A gente não ia cumprir a lei. Jesus Cristo pagou dele, cumprindo toda a lei, decidiu pagar o nosso com sua própria vida e se sacrificou por nós. O sacrifício de Jesus foi simplesmente pagar o que era nosso, o que a gente teria que pagar. A morte de Jesus nos trouxe salvação, a morte de Jesus nos trouxe paz e a morte de Jesus nos trouxe a graça. Hoje a gente tem todo acesso ao Santos dos Santos. Hoje a gente pode ir ao Santos dos Santos quando e onde a gente quiser. A gente pode nos prostrar ao Senhor e chegar ao Santos dos Santos de uma forma tão simples. O Espírito Santo hoje habita em nós, ele não precisa mais vir e falar com o profeta, porque o profeta passa a mensagem pra gente. Não que o profeta não tenha importância no tempo de hoje, óbvio que tem.
uma grande, extrema importância. Só que hoje o Espírito Santo consegue, ele habita na gente, desculpa. Ele habita dentro de nós. Hoje existe a graça. Nossos pecados foram perdoados na cruz. Nossos pecados foram levados por Cristo. E o amor de Cristo foi tão imensurável para a gente, porque ele sabia que a gente não ia conseguir cumprir a lei. E ele decidiu morrer em nosso lugar. Só que é necessário que a gente aceite isso. É necessário que a gente entenda o sacrifício, que foi um sacrifício válido. Hoje é muito fácil, hoje a gente tem o Santos dos Santos aberto a nós. Não existe mais lei. Não existe mais as 613 leis. Hoje estamos vivendo a graça. O Espírito Santo habita em nós. A gente precisa entender isso. A gente precisa aceitar o amor de Cristo em nossas vidas. A gente precisa viver entendendo que o amor de Cristo foi o amor que nos trouxe salvação. O sacrifício que nos trouxe salvação. A salvação não é comprada, irmãos. A salvação não é vendida. A salvação não é adquirida. Você não merece. A gente não merece a salvação. A salvação foi dada. Cristo pagou por ela. E um alto preço. A gente tem que entender que a gente não vai conquistar a salvação com sacrifício. O sacrifício já foi feito. A gente precisa viver a vontade de Cristo. A extrema vontade de Cristo. A gente precisa amar Cristo acima de todas as coisas. A gente precisa amar nosso próximo. Isso é algo extremamente importante. E eu queria deixar essa mensagem para vocês. Aceite esse sacrifício. Aceite o sacrifício que foi feito. Esqueça a religiosidade, esqueça a lei. Viva a graça.